No final da década de 1970, objetos voadores não identificados espalharam o pânico pelo litoral nordestino. A presença dos corpos luminosos, observada inicialmente na região da Baixada Maranhense, subitamente tornou-se hostil, deflagrando uma série de ataques contra a população local. Buscando compreender a origem desses fenômenos e restabelecer a ordem pública no estado, a Força Aérea Brasileira destacou um pequeno grupo de agentes para investigar os estranhos eventos, naquela que ficaria conhecida como Operação Prato. Se você gosta de mistérios, inscreva-se e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Você chegou ao Espaço Liminar. Em abril de 1977, um estranho objeto voador passou a ser avistado cruzando o céu da Baixada Maranhense, região com 21 municípios ao noroeste do estado. Os relatos das testemunhas descreviam uma esfera luminosa, semelhante a uma bola de fogo, que sobrevoava as vilas e povoados, por vezes, perseguindo seus habitantes. Apavorados, os moradores da região recorreram às autoridades públicas, que, no entanto, sem dispor de qualquer pista sobre a natureza do misterioso objeto, nada puderam fazer pelo caso. Em pouco tempo, a presença do corpo luminoso tornou-se ostensiva e seu comportamento agressivo. Além de perseguir as pessoas, o objeto começou a atacá-las, o que elevou o sentimento de insegurança em toda a Baixada Maranhense e também no estado do Pará. Os bizarros eventos logo atraíram a atenção da imprensa. O Estado do Maranhão, principal periódico em circulação, registrou ataques nos municípios de Viseu, Bequidão, Pinheiro, São Bento, dentre outros. As vítimas relatavam terem sido perseguidas pelo corpo luminoso e atingidas por um raio que partia de seu interior, causando profundas queimaduras e extensos danos psicológicos, como a afasia, ou a perda da fala, e a amnésia, ou a perda da memória. Em um notável episódio no município de São Vicente Ferrer, o delegado de polícia, percebendo que o objeto pairava sobre sua casa, saiu portando um revólver na intenção de abatê-lo, mas foi atingido pelo raio luminoso e ficou paralisado, sem conseguir disparar, observando o objeto se evadir lentamente. Dentre esses eventos, destaca-se aquele ocorrido na Ilha dos Caranguejos, localizada próxima à capital, São Luís. 4 homens haviam se dirigido à ilha em um barco para coletar madeira e aguardavam a subida da maré para poder retornar ao continente. Por volta da meia-noite, avistaram a terrível esfera luminosa baixando sobre o acampamento e foram tomados pelo pânico, perdendo a consciência logo em seguida. Pela manhã, foram encontrados em um profundo estado de choque, incomunicáveis, apresentando queimaduras de 2º grau. Um deles estava morto em sua rede. Posteriormente, o IML concluiria que o homem havia sido vitimado por um acidente vascular cerebral ocasionado pelo intenso choque emocional, o que, em outras palavras, significa que ele literalmente havia morrido de medo. Não demorou para que a intensidade do fenômeno, então apelidado pela população de aparelho ou chupa-chupa, por supostamente sugar o sangue das vítimas durante os ataques, deflagrou uma verdadeira crise da ordem pública. Em algumas cidades, os habitantes abandonavam seus empregos, recusando-se a sair de casa. Em outras, refugiavam-se nas igrejas, disparando fogos de artifícios durante a noite, na tentativa de afugentar o misterioso agressor. Em entrevista a um jornal de Brasília, o coordenador de segurança do Maranhão afirmou que ao menos metade da população do estado já havia testemunhado a intensa luz que queima e adoece a quem ela atinge. A situação era insustentável e seu estopim ocorreu em meados de outubro, quando o fenômeno se deslocou para o estado do Pará, chegando à Baía do Marajó. Em 18 de outubro de 1977, por volta das 19 horas, moradores do município de Vigia, a aproximadamente 100 quilômetros da capital, Belém, procuraram o prefeito, relatando a presença de um objeto estranho que cruzava os céus em espantosa velocidade, lançando uma luz amarela sem provocar ruídos nem deixar rastros. Correndo até a janela, como relatou ao jornal A Província do Pará, o prefeito testemunhou a presença do objeto luminoso, que voava em direção a um povoado vizinho, apavorando a população histérica que abandonava a região. Diante do cenário de crise, as autoridades locais apelaram às instâncias superiores, solicitando o apoio das forças militares e, afinal, foram ouvidas. Apenas 2 dias depois, o brigadeiro Protásio Lopes de Oliveira, comandante do 1º Comando da Aeronáutica, sediado na capital, destacaria uma equipe de 3 agentes da seção de inteligência,
para investigar os fenômenos observados na Baía do Marajó. A equipe se estabeleceu na cidade de Colares, a pouco mais de 20 quilômetros de vigia, utilizando codinomes, circulando em veículos descaracterizados, à paisana e sem armas. O coordenador da operação, sargento João Flávio de Freitas Costa, era auxiliado por 2 outros sargentos da aeronáutica, Moacir Neves de Almeida e Álvaro Pinto dos Santos. Utilizavam como base a casa de um primo de Flávio Costa, onde descansavam após as investigações. A princípio, Flávio acreditava que o fenômeno se tratava de um caso de histeria coletiva e temia ser ridicularizado por seus pares, mas já nos primeiros dias pôde observar o macabro luminar sobrevoando a cidade em baixa altitude e atingindo velocidades supersônicas. A equipe logo concluiu que a presença de um objeto voador não identificado, tripulado ou dirigido inteligentemente era real e reportou suas observações ao comando, que então designou um oficial para supervisionar as investigações. Esse oficial era o capitão Uirangê Holanda. Ao longo de 2 missões, realizadas entre os meses de novembro e dezembro de 1977, Holanda e sua equipe documentaram mais de 100 de aparições do objeto na região de Colares, utilizando filmadoras, máquinas fotográficas e gravadores de áudio. Essas observações foram catalogadas no relatório operacional intitulado Registros de Observações de OVNIs, documento que posteriormente seria vazado à imprensa. Além das fotografias, o relatório continha o depoimento de moradores da região, testemunhas e vítimas do chupa-chupa. Dentre os entrevistados está a doutora Velaide Cecim Carvalho de Oliveira, médica da Unidade Sanitária de Colares. Em seu depoimento, doutora Velaide afirma que, além da crise nervosa, seus pacientes apresentavam outros sintomas, tais como a paresia, ou amortecimento do corpo, e a astenia, ou fraqueza, tonturas, tremores e queimaduras, bem como marcas de microperfurações, os homens na jugular, e a mulher, pois só houve um caso, no seio. As investigações realizadas em Colares logo chegaram ao conhecimento do Ministério da Aeronáutica, em Brasília. Temendo que a repercussão do caso colocasse a pasta sob pressão, sem dispor de qualquer explicação sobre o fenômeno nem estratégia para enfrentá-lo, o Ministério determinou ao SNI, o Sistema Nacional de Informações, antigo órgão de inteligência do governo, que enviasse alguns agentes para acompanhar a operação. A partir desse momento, atendendo às novas diretrizes, a equipe se dedicou a abafar o caso, tentando descreditar o fenômeno com a colaboração da mídia, e após 4 meses, a Operação Prato foi oficialmente encerrada pelo Comando da Aeronáutica, sem conclusões. Fiquei calado 20 anos. Fui consultado, fui procurado várias vezes. Me pediram que eu escrevesse, que fizesse declaração. Você mesmo, você me pediu, eu disse, não posso falar. Hoje não, hoje estou na reserva. Em 1997, após 20 anos de silêncio, Holanda, já aposentado, decidiu enfim falar à imprensa, oferecendo seu testemunho pessoal sobre a operação. Na mais reveladora das entrevistas, Holanda relata episódios assombrosos, como o avistamento de um objeto com mais de 100 metros de diâmetro e até mesmo o contato com uma entidade não humana. Passou em cima da gente. E quando chegou perto, na margem do rio, apagou aquela luz amarela, aquela luz forte, amarela, aquele sol amarelo, que a gente não via a forma, só via a luz. Apagou tudo, de repente. Aí nós vimos uma forma estranha. Uma forma de uma bola de futebol americana, aquela bola de ponta. Tá? Aquela bola de futebol americana, muito grande. E como se fosse esse abajur, translúcida. Tá? Só que tinha janelinhas no meio. Toda a extensão dela tinha janelinhas. Eu não vi ninguém atrás daquela janela. Mas que tinha janela, tinha. Tá? E era uma coisa muito grande. Mais ou menos uns 100 metros. Tinha 1,5 metros, mais ou menos. Tipo, vestido com uma roupa parecida com essa roupa de astronauta. Essa roupa de mergulho. Volante, neoprene. Então era meio fofo. Não é colado assim, não. Era um troço que, por exemplo, uma pessoa mais parece gorda dentro daquela roupa. Tá? O rosto não vi, mas era cinza chumbo. Tá?
Tinha uma máscara como se fosse de mergulho, mas o rosto não dá para te detalhar. Não vi olho, forma de olho, não vi. Eu estava muito assustado. Esses documentos deveriam ser liberados para o público? Aí já é decisão de comando. Eu acho que, a minha opinião, é aquela que eu te disse. Se abrir, se disser, logo em seguida vem outras perguntas que o Ministério da Aeronáutica, o governo brasileiro não tem resposta. Hoje eu sou da reserva, vou falar o que quiser. Pode me prender que eu estou morrendo de rir. 2 meses após conceder essa entrevista, o coronel Urangê Holanda foi encontrado morto em seu quarto, enforcado na cabeceira da cama, com o cinto de seu roupão de banho. Apesar das circunstâncias misteriosas, familiares e amigos próximos afirmam que o coronel sofria há anos com a depressão, em decorrência de questões pessoais não reveladas. A Operação Prato deixou um acervo de mais de 500 fotografias, 16 horas de filmagens e um extenso relatório de 2.000 páginas sobre aquele que é considerado o principal fenômeno ufológico do Brasil. Embora os ataques tenham cessado misteriosamente em 1978, seus documentos continuam a atrair a curiosidade de pesquisadores em todo o mundo. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe e não esqueça de deixar o seu comentário sugerindo temas para os próximos vídeos. Obrigado e até a próxima.